Graças a Deus. A paz do Senhor, boa noite para todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos começando a nossa primeira aula da matéria Evidências do Novo Nascimento, que seria também o cristão e o novo nascimento. E eu quero pedir para vocês que aplaudam o Senhor Jesus e a gente se coloque de pé para nós orarmos. Vamos pedirmos a Deus para nos abençoar com entendimento, com crescimento, com a alegria do céu, em estarmos em comunhão com a Sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, te agradecemos pela Tua morte na cruz, Sua ressurreição. Obrigado pelo Teu Espírito enviado para nos ensinar, nos direcionar, nos guiar, nos consolar. Nós te pedimos, toma frente desta aula, deste trabalho, que possamos não só estar cumprindo o seu ID, a sua ordem, mas como também vivendo a plenitude espiritual do conhecimento, em nome de Jesus. Você diz, amém, podei vos assentar, mais uma vez que o nome do Senhor seja glorificado. Não? Graças a Deus. Me dá só um pouquinho de agudo aqui, de brilho no microfone. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Vamos ler o capítulo 3 de João. Eu quero voluntário para o versículo de número 3 e o voluntário para o versículo de número 12. Nós vamos nos embasar nesses dois versículos para esta primeira aula. Abençoando Deus, na segunda aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse mesmo texto, mas é a base aí para o início, amém? Versículos 3 e 12, vamos lá? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Muito bem, na verdade, né? Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem umas versões que fala sobre entrar, tá bom? Versículo 12. Se vos faleis de coisas terrenas, não me credes, como crereis? E vos falais das celestiais. Exatamente, né? Então, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Antes de a gente entrar aqui para comentar o versículo 3, porque isso aqui é um diálogo de Jesus Cristo com um doutor, né, com um mestre da religião judaica, né, um homem respeitado. Nós sabemos, o nome dele é Nicodemos, e ele estava com dificuldade para entender a doutrina de Jesus, né, e não é porque ele não era inteligente, não é porque ele tinha algum problema, ou a sua autoridade era falsificada, né? Mas é porque quando se trata de salvação, isso é uma obra exclusiva de Deus, não vem de homem, né? O homem precisa de salvação, mas nenhum homem tem poder para salvar a si mesmo. Então, por mais que Nicodemos conhecesse a lei, por ser homem e a salvação não ser obra de homem, ele dependia de Jesus Cristo e da revelação, né, de crer em Jesus Cristo para que ele pudesse vivenciar esse novo nascimento. É engraçado que ele até pensa, né, pergunta como é que um homem depois de grande, velho, entra de novo. Então, realmente, o homem, né, ele tem a sua mente limitada às coisas terrenas. Só o Espírito de Deus pode abrir o coração do homem para entender coisas do alto. Entender coisas do alto não é mérito nosso, é dádiva de Deus, é Deus quem dá. Porque se Deus não der, acontece como Nicodemos. Jesus está falando de um novo nascimento, que alguns já entendem o que é, questões espirituais, eternas, e ele estava tentando entender como nascer de novo no método normal, né? No método convencional, aqui humano, né? O meio de reprodução, no caso. E, como falei, não é porque ele tinha algum problema de conhecimento, não, é porque
o Espírito de Deus ainda não tinha sido dado, né, para abrir, né, o caminho da graça. Estávamos numa dispensação ainda fechada. E Jesus vai trazer uma dispensação de graça, de derramar do Espírito, como parte de Joel 2:28, né, a morada, a manifestação, tudo isso iria acontecer ainda quando Jesus fosse glorificado. Então Jesus estava começando o ministério. Jesus falou assim que algumas coisas concernentes ao Espírito não poderiam acontecer porque ele não tinha sido glorificado ainda, mas quando ele fosse glorificado, tudo isso ia acontecer. A vinda do Espírito Santo, que ia dirigir, o Pentecoste, todas essas bênçãos aí que a gente tem, e tem gente que não dá valor, né? Mas tem que valorizar. Vamos lá. O novo nascimento, pessoal, é o maior milagre que pode acontecer. Às vezes você pensa assim, nossa, ver um cego voltar a enxergar é um milagre muito poderoso. De fato, é uma coisa sobrenatural. Milagre é aquilo que está além da capacidade da ciência dos homens, né? Então, milagre é milagre. Mas, novo nascimento está acima de você vivenciar uma experiência de levantar de uma cadeira de roda, ser curado de uma enfermidade letal, até mesmo nem o milagre de ressuscitar um morto pode se comparar ao milagre do novo nascimento. Vocês acreditam nisso? Porque o que adianta você nascer cego, enxergar e ir para o inferno? O que adianta você ressuscitar e viver uma vida no mundo sem Deus? E quando morrer de novo, perder a eternidade. O que adianta? Mas o novo nascimento é o maior milagre, por quê? Porque é algo de Deus no homem. É o que? É Deus poder fazer o homem conhecer o seu plano, a sua vontade e viver para Ele. Homem nenhum conseguirá viver para Deus por si mesmo. Todas as religiões falharam, tanto que elas buscavam a justificação diante de Deus através de obras, né? Boas obras. Mas o homem sempre continuaria imundo diante de Deus, porque ele é pecador por natureza, ofensor de Deus, destituído de vida com Deus. O novo nascimento é um milagre tão grande, e eu acho que eu vou falar isso na segunda aula, melhor, que é a questão da morte espiritual que aconteceu no Éden. A morte espiritual não é só a questão da morte eterna da alma, né, depois que o corpo morre, mas também houve a morte do espírito. O espírito humano morreu, não comunicou-se mais com Deus, porque Adão, ele vivia na extensão do Santíssimo, né? Havia no Éden ali, no jardim, né? Foi plantado um jardim no Éden, tá? O jardim não é o Éden, tá? Foi plantado um jardim no Éden, tem uma diferença grandiosa nisso aí. E o jardim ali era uma extensão, Adão vivia na presença de Deus. E na viração do dia, né, ao entardecer, acontecia o estudo bíblico, né, para a geração que não gosta de estudar. Às 6 horas da tarde, Deus descia para ensinar. Bíblia, né, é uma linguagem assim, figurativa, mas discipular Adão, falar, prepará-lo, né, para crescer, amadurecer. Então, tinha o discipulado, tinha a comunicação de conhecimento de Deus para sua criação, até que o homem caiu e perde, né? Então, perde essa comunhão, perde esse discipulado. O Espírito que ligava, é a fonte ligadora de Deus com o homem, está em João 4. Deus é Espírito, para ter comunhão e adoração com Deus, não pode andar na carne. Se você não tiver uma vida no Espírito, meu filho, você não vai falar com Deus nunca. Então, esse Espírito morreu. E aí o novo nascimento vem para reviver o homem espiritual. Tá? Mas, continuando o assunto, é o maior milagre você ser livre da sua própria natureza, que é o seu próprio algoz, que te leva à sua própria condenação. Ter liberdade para viver vida com Deus é o maior milagre, irmãos. Novo nascimento.
E o versículo 3 vai falar assim, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele é uma amostra que começa aqui na terra, mas a sua plenitude é na eternidade. Jesus trouxe a amostra do reino, mas o reino vai ser consumado na eternidade. Quem entrar lá, viverá eternamente no reino de Deus, né? Quem não entrar, ficará de fora definitivamente. A questão, tem duas coisas que Jesus vai falar sobre o novo nascimento aí. Duas coisas importantíssimas, que sem o novo nascimento, primeiro, não se vê na questão de entrar. Tá? Então, primeira coisa, sem o novo nascimento, você nem entra no reino de Deus. E o versículo de número 12 diz assim: se eu vos falei de coisas terrestres, né, usando Jesus, se eu usei as coisas da terra, do seu mundo, para explicar coisa do meu mundo e tu não entendeu, imagina se eu falasse diretamente como é no meu mundo, no meu reino. Aí que ia ser pior, aí que você ia ficar maluco. Né? Se eu usei a sua linguagem, as coisas da sua terra, do seu dia a dia, você não está entendendo o que eu quero dizer, mas se eu falar como é lá. É isso que Jesus estava querendo dizer. Se eu falei das coisas terrenas, você não creu, esse creu aqui, porque para entrar no reino de Deus é mediante a fé, claro. Mas esse creu aqui é voltado para um contexto de compreensão. Então, se você não nascer de novo, como Nicodemos tinha conhecimento teológico, né, ética de Deus, divina, de santidade, né, judaica, não existia o cristianismo, então não é ética cristã, é ética judaica, o cristianismo vem do judaísmo, ele tinha a ética, tinha a tradição, tinha todo o conhecimento de uma vida religiosa e era uma autoridade pronta, preparada para formar pessoas em caminho de santidade. Mas ele não havia nascido de novo. Então, Jesus vai dizer, tudo que você tem não vai adiantar de nada. Você vai ter que nascer de novo. Por quê? Porque se não nascer de novo, não entra, que é o ver aqui, não vê, questão de entrar no reino, e não vai compreender nada. Então é muito comum gente congregar e estar fora do reino, irmãos. É muito comum algumas pessoas participarem do culto, ter igreja, sabe? Ser membro de uma igreja, mas não entrou ainda no reino de Deus. E se ela não entrou, ela não compreende. O que é pregado não é compreensível. Você está entendendo? Por quê? Porque ainda é o homem natural, carnal. Isso é normal, gente. Tem gente que já aceitou Jesus, tem 1, 2, 10 anos, mas não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de servir, é extremamente egoísta, extremamente carnal, não gosta das coisas espirituais, não gosta. Ele não abre espaço para as coisas espirituais, então ele está fora do reino, pode estar até dentro de uma igreja, mas no reino, entendeu? E aí acontece o quê? Das pessoas não compreenderem. Não entende a mensagem, não entende o que Deus fala, não consegue crescer espiritualmente, sabe? Fica estagnado numa situação a vida toda. Você pode dar oportunidade, pode levantar, pode ajudar. No dia que você tira a mão, a pessoa vai tá lá do mesmo jeito. Por quê? Porque para entrar no reino e compreender as coisas do reino, tem que nascer de novo. Não, meu irmão, tem gente que tem 10 anos na igreja e não nasceu de novo. Está em condenação, sabe? Em condenação. E quando se trata ainda mais de ministério, aí que é difícil trabalhar. O líder tem que ter muita visão para não trabalhar com gente que não nasceu de novo. Entendeu? Então, é muito importante você se preocupar com o nascer de novo. Porque Jesus diz, é necessário. Não é só conhecer a Bíblia, não é aprender a cantar, pregar, tocar instrumento, é nascer de novo. E o novo nascimento se dá por meio da fé. Tem que haver a cooperação da pessoa. Jesus ele não vai, no que se trata de salvação, de novo nascimento, efetuar esse trabalho sozinho. Você, a criatura, tem que cooperar.
Ela tem que participar para que isso seja possível e vivenciar esse milagre. Tá? Então, eu estou abrindo aqui a aula sobre essa questão importantíssima de se nascer de novo. Tá? Se preocupe com isso, porque é possível uma pessoa morrer na igreja sem ter nascido de novo. Tá? Aí que vai entrar o curso, mostrando a diferença, as evidências, os sinais de quem realmente nasceu de novo. Porque pela árvore se conhece o fruto, aí dá para ver que tem muito a ser feito. Né? Que nem todo mundo que professa ser de Cristo é uma nova criatura. Realmente está livre da condenação de uma vida para si mesmo, né, irmãos? É uma coisa séria, né? Bem real que Jesus diz. Não tem como, não aceita, não compreende, sabe? Se atrapalha tudo, porque o reino de Deus é só, a entrada é o novo nascimento. Nasceu de novo, entra, não nasceu, fica de fora do reino, tá? Sendo crente, pregador, tocador, cantor, o que for que você imaginar, se não nasceu de novo, não pode ver nem compreender. Por quê? Porque o reino é espiritual. Tem que haver uma morte para a natureza humana, né? Tem que ter um nascer espiritual. É isso que estamos falando. E para fechar aqui, como acontece o milagre do novo nascimento? Alguém sabe? Alguém sabe como acontece? Bem, ao aceitar a Jesus, irmão, não é levantar as mãos, não. Ao levantar as mãos, porque você pode fazer isso por pressão, por tantas coisas. Ao aceitar Jesus, tem uma diferença totalmente entre aceitar Jesus e levantar a mão e dizer eu aceito Jesus no apelo. Tem diferença. Nem tudo que no mundo dos homens é aprovado no céu. Tá? Porque Deus tudo vê. Né? Então, quando você aceita Jesus, que não quer dizer só porque você fez o apelo, isso aí tem que ser uma decisão verdadeira. Né? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele vai morar dentro de você. E ele vai começar a te guiar. Agora tem outra questão. Tem gente que nunca teve o Espírito Santo morando dentro dele, por isso que ele não entra nem compreende. Mas tem a diferença daqueles que deixaram o Espírito Santo entrar, mas mataram a semente. Sabe? Por causa do pecado, da carne, da arrogância, de todas as coisas do velho homem que ele não quis deixar. Do Egito. Aquelas pessoas que querem seguir com Deus sem largar o Egito, sabe? Sem largar o velho. Entendeu? Você pode sufocar também o agir do Espírito na sua vida. E pode ficar infrutífero. Então tem essas duas questões, tá? O que nunca recebeu, mas o que recebe não valoriza e perde. Já viu aquela parábola qual é o nome, meu Deus? Estou terminando aqui. É a figueira, que ele fala que não dá fruto de jeito nenhum. Que aí a pessoa fala assim, vamos arrancar, né? Aí o dono fala, espera, mas este ano, né? Se der fruta, a gente deixa. Se não der... Então tem gente que passa por esse tempo aí, e não frutifica e acaba perdendo. Né? Por isso que eu falo, aceita Jesus, irmão, entra logo de cabeça. Não brinca não, porque depois a brincadeira sai caro. Porque o pessoal pensa que graça é fazer graça. Entendeu? Então, o pessoal está entendendo uma graça sem graça aí. Entendeu? Achando que o evangelho é uma vida sem compromisso. Entendeu? Com a renúncia, com o novo nascimento. E não é assim não. Então, mesmo você tendo nascido de novo, você pode deixar os demônios voltar para dentro da sua vida aí. Isso é muito sério. Mesmo depois de limpo, você pode se sujar de novo, tá? E muita gente está se sujando e assim tá e assim fica. Entendeu? Porque não tem o temor, né? Já que entrou, né? De levar a sério essa vida nova, né? Essa disciplina, essa nova
um novo nascer, né? Mas, a princípio, para abrir a aula, é isso aí. Tá, gente? O novo nascimento é uma questão que é necessária para poder se entrar no reino e compreender as coisas do reino. Na próxima aula, a gente explica melhor essa questão que Jesus vai falar sobre o que é o novo nascimento, dentro de João 3 ainda, tá? E o material, gente, qualquer momento vocês estarão recebendo aí, tá? Mas vocês vão receber antes do término do curso, tá bom? Vão estar recebendo para poder estudar melhor. Evidências, né, do novo nascimento é o que nós vamos nos preocupar estudando essa matéria, entendeu? Em vivê-lo, em mostrar, em procurar essas evidências na nossa própria vida, né, como testificação de que realmente nascemos de novo, somos novas criaturas, estamos em Deus. Amém? Tá? Então, se é uma obra de Deus na sua vida, né, na obra que nós podemos fazer, se Deus fez essa obra, valorize, né? Valorize essa obra, né? Seja grato, assuma pela fé esse novo nascimento e assim seja, né, a sua vida até a volta de Jesus Cristo, né, ou o término da sua carreira aqui na terra. Amém? Dúvida dentro do assunto? Eu falo dentro do assunto porque sempre tem um que vem perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a aula, né? Igual uma vez dando aula, a pessoa perguntando sobre o gato preto. Eu falei, mas o que tem a ver? Não? Tranquilo? Gente, as regras permanecem as mesmas, tá bom? Nos grupos. E aqui a gente encerra e você pode aplaudir o Senhor Jesus. E que nós vivamos em nome dele, né? Essa vida de nova criatura, de nascido de novo, pelo poder milagroso de Deus. Amém?